Existem monstros marinhos? Depende do que consideramos um monstro. Se mostrarmos um cachalote, um dragão de Komodo ou um tamboril das profundezas a alguém pela primeira vez, essa pessoa pode achá-los facilmente tão sensacionais quanto qualquer criatura da ficção ou mito. E até mesmo os cientistas acreditam que quando se trata de desmistificar as áreas mais hostis do nosso planeta, provavelmente há muito mais vida bizarra para descobrir. E então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao canal Ignota e fiquem com o vídeo. O Mar Tenebroso. O Mar Tenebroso era um termo usado pelos marinheiros europeus no início das grandes navegações, durante os séculos XV e XVI, para se referirem ao Oceano Atlântico. Nessa época, os marinheiros enfrentavam muitos desafios e perigos em suas viagens rumo ao desconhecido. Para eles, esse era um mar inexplorado, repleto de mistérios e perigos, como tempestades, correntes fortes, rochas submersas e criaturas marinhas desconhecidas. Muitas lendas e histórias circulavam entre eles, sobre criaturas misteriosas que habitavam o oceano. Esses relatos muitas vezes envolviam monstros marinhos, como o Kraken e outras criaturas fantásticas, que eram supostamente capazes de destruir navios e devorar tripulações inteiras. Embora muitas dessas histórias possam ter sido exageradas ou serem simplesmente falsas, elas ilustram a maneira de como os marinheiros viam o Oceano Atlântico naquela época, como um lugar perigoso, desconhecido e cheio de mistérios. O mistério dos monstros, a serpente marinha e a fragata HMS Daedalus. A serpente marinha já foi muito mais do que apenas um monstro do folclore norueguês. Durante o século XIX, vários supostos avistamentos da criatura, principalmente no Atlântico, lhe deram alguma credibilidade pública e científica de que esse tipo de monstro marinho poderia ser um animal real. No dia 6 de agosto de 1848, o capitão Peter Mahay e os oficiais do HMS Daedalus viram um animal serpentino de 10 metros no Atlântico Sul, entre o Cabo da Boa Esperança e a ilha de Santa Helena, na passagem das Índias Orientais para a Inglaterra, a cerca de 300 milhas da costa da Namíbia. Por volta das 5 horas da tarde, o capitão Peter Mahay, tenente Edgar Drummond e William Barré, mestre de vela, estavam andando pelo convés, quando de repente, o marinheiro relatou um objeto estranho na trave de estibordo. A cor da criatura era marrom escuro, com branco amarelado na garganta. Uma juba ou barbatana dorsal, semelhante a um cavalo, era visível nas suas costas. Eles assistiram por 5 minutos a olho nu e mais 15 minutos através de uma luneta. O que eles viram levou o capitão a exclamar: "Esse deve ser um animal chamado de serpente do mar." A seguir, uma parte do relato do capitão. Foi descoberta uma serpente enorme, com cabeça e ombros mantidos cerca de 1,5 metros constantemente acima da superfície do mar. Ele passou rapidamente, mas tão perto que, se fosse um homem conhecido meu, eu teria facilmente reconhecido suas feições a olho nu. E não se desviou, nem ao aproximar-se do navio, nem depois de passar por nossa esteira, nem um pouco de seu curso para sudoeste, que manteve o ritmo de 12 a 15 milhas por hora, aparentemente em algum determinado curso. Após o navio ter chegado na Inglaterra,
O capitão Mahai pagou um ilustrador para fazer uma ilustração da serpente marinha, que foi publicada no The Illustrated London News e no Glasson's Pictorial Magazine. O início do século XIX pode ser considerado a era de ouro dos relatos de monstros marinhos. E com isso, outro relato foi anotado pelo capitão James Stockdale em maio de 1850. Stockdale e a tripulação da barca Rob Roy estavam próximos da ilha de Santa Helena, quando o vigia ouviu um som estranho de respingos na água. Quando ele se inclinou para examinar o casco do navio, se deparou com a cabeça de uma enorme serpente marinha que se erguia da água a quase 2 metros de altura. O homem alertou os demais tripulantes que chegaram a tempo de testemunhar que a estranha criatura tinha uma cauda crispada, em formato de pipa, e espinhos ao longo do seu dorso. Segundo o capitão, o animal deveria ter algo em torno de 20 metros de comprimento. Coberto de escamas, sua coloração era verde acinzentada, sendo que o fato mais marcante era a cor amarelada de seus grandes olhos visíveis mesmo na escuridão da noite e sob a água. Os marinheiros que passaram por um cuidadoso interrogatório confirmaram a mesma narrativa. Essa imagem de um monstro com olhos luminosos foi usada por Júlio Verne em seu clássico romance 20.000 Léguas Submarinas, de 1870. Em determinado momento, um dos personagens do livro afirma que um monstro de olhos luzindo como o fogo do inferno fora avistado nas imediações de Santa Helena. Mas existem outros casos em que a tripulação simplesmente desaparece, deixando apenas o navio para contar a história, caso ele seja encontrado, como é o caso de Mary Celeste. Em 1872, o navio Mary Celeste foi encontrado à deriva no meio do Oceano Atlântico, sem tripulação e em condições aparentemente normais. O navio tinha partido de Nova York, nos Estados Unidos, com destino a Gênova, na Itália, com uma carga de álcool industrial. O navio foi descoberto por um navio britânico chamado Dei Gratia, que se aproximou para oferecer ajuda, mas acabou descobrindo que não havia ninguém a bordo. Tudo parecia normal no navio, exceto pelo fato de que a tripulação e os passageiros haviam desaparecido. Os cabos que prendiam os botes salva-vidas estavam soltos, e os documentos de navegação e o registro de bordo estavam intactos. O navio foi levado até Gibraltar, onde as autoridades iniciaram uma investigação sobre o que havia acontecido com a tripulação. A princípio, havia suspeitas de que os tripulantes haviam sido vítimas de piratas ou de um motim, mas as evidências não corroboravam com essas hipóteses. Nenhuma evidência de violência foi encontrada no navio, e tudo parecia estar em ordem. O caso de Mary Celeste nunca foi totalmente esclarecido. Apesar das muitas teorias, nunca se chegou a uma conclusão definitiva sobre o que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste. O caso é considerado um dos maiores mistérios marítimos da história, e um exemplo clássico do que pode acontecer em alto mar, no meio do mar tenebroso. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área no Oceano Atlântico delimitada por Miami, Bermuda e Porto Rico, sendo conhecida por um grande número de misteriosos desaparecimentos de navios e aviões. Alguns dos casos mais famosos incluem o desaparecimento do voo 19 da Marinha Americana em 1945 e o desaparecimento do cargueiro SS Marine Sulphur Queen
em 1963. O fascínio em torno dessa área ainda persiste, tornando esse lugar uma das áreas mais famosas e intrigantes do mundo. Caso esteja gostando do vídeo, considere a opção de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. E se ainda não deixou o like, a hora é essa. E então, sem mais delongas, fiquemos com a última parte do vídeo. Subnáutica. Subnáutica é um jogo de exploração e sobrevivência, que se passa em um planeta oceânico alienígena, onde o jogador é um sobrevivente de uma nave espacial que caiu no mar. O jogo apresenta um ambiente submarino vasto e variado, que inclui recifes de coral, cavernas subaquáticas, planícies de areia e abismos profundos. Por mais que o jogo se passe em um ambiente alienígena, muitas das criaturas do jogo foram inspiradas em criaturas reais, como peixes, tubarões e polvos, e algumas fictícias e misteriosas, como é o caso do Leviatã. Assim como nos relatos dos marinheiros, os jogadores de Subnáutica também enfrentam desafios e perigos ao explorar as profundezas do oceano alienígena, onde criaturas estranhas e ameaçadoras podem surgir a qualquer momento. Resumindo, Subnáutica é um exemplo de como o tema do Mar Tenebroso ainda pode ser uma fonte de inspiração e fascínio na cultura pop moderna, mostrando como o oceano ainda é um ambiente desconhecido e misterioso. Obrigado por assistir, e caso tenha gostado, se inscreva no canal. Bem, é isso. Até o próximo vídeo.